Olá, moçada maravilhosa, tudo bem com vocês? Sou o professor Souza Nunes e vou, nesta aula, explorar com vocês características, fazer uma análise aqui das crônicas de Machado de Assis, da obra Bons Dias, indicada pela Unicamp, beleza? Então vamos ter uma visão geral, estrutura da crônica, né, o propósito do autor, as características mais marcantes, procedimentos inusitados de Machado de Assis para a compreensão dessa obra literária magnífica do Bruxo do Cosme Velho, beleza? Vamos lá, acompanhe comigo aqui na tela, né? A contextualização dessa obra magnífica, né? O Machado, quando escreveu essa obra, já era um escritor de renome, já havia experimentado as mais diversas estruturas, modelos, né? Romance, enfim, contos, poesia, um autor muito experimentado, já maduro no seu ofício. Então vai examinar a realidade brasileira na perspectiva de um cronista. Ele começa a produção da série de crônicas chamada Bons Dias, dia 5 de abril de 1888, e finaliza em 29 de agosto de 1889. São 17 meses produzindo 49 crônicas de alto nível, né? Ele cria aí um narrador fictício chamado Policarpo para narrar essas crônicas. Só que Policarpo só aparece na 13ª crônica da série, no dia 1º de junho de 1888. Mas já na primeira crônica encontramos características dele. E tudo indica que ele perpassa todas as crônicas, embora nem sempre o nome, mas aquela marca dele, a visão de mundo dele, é que pervade toda a crônica dele. Então, grave esse nome, Policarpo, né? Pseudônimo, narrador, na verdade, fictício, que Machado cria para as suas crônicas. Bem, o suporte midiático que veiculou, né, as crônicas de Bons Dias, Gazeta de Notícias, né, que tem início em 1875, quer dizer, ela é fundada, né, e termina em 1942. É o primeiro grande jornal popular brasileiro, né? Era barato, vendido nas ruas, ao passo que os concorrentes da Gazeta de Notícias os jornais eram vendidos apenas por meio de assinatura. Aí o caráter popular da Gazeta de Notícias, né, que conta aí com o mestre da crônica, né, para instruir os seus leitores na sua visão crítica de mundo. Bem, historicamente, a série de crônicas intitulada Bons Dias, né, está situada nas extremidades de dois eventos muito importantes na história do nosso país. A abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, né, e finda com essa mudança de regime, transição da monarquia para a república, portanto, em 1889. Então, guarde aí esses dois marcos, né, miliários na história em que a crônica de Bons Dias se insere. A abolição da escravatura e o nascimento da República. No período em que as crônicas foram escritas, Machado já se havia consagrado como escritor amadurecido no romance, no conto, em diversas modalidades. Já tinha passado pela fase romântica, em que publicou romances como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a IHC, esses 4 romances, e já havia entrado na sua fase madura, publicando em 1881 Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ainda Casa Velha, contos, etc., e outras crônicas, né, que tinha publicado já em outros semanários. Tá? A série Bom Dia é composta de textos relativamente curtos. Organização textual que apresenta uma saudação título, aí Bons Dias, né? E a conclusão é assinada com quem? Boas noites. Então, boas noites seria o quê? Seria um cumprimento final, ao mesmo tempo a assinatura
funcionando como pseudônimo do autor. E daqui a pouco veremos que esse pseudônimo tem uma razão de ser. Como Machado vai assumir uma postura muito hostil, muito crítica para a sociedade, né, escravocrata, que então tinha abolido a força, né, a escravidão. Ele vai criticar essa permanência, tá, de modos, essa permanência de desmandos por parte dos senhores, né, que tinham alforriados por força da lei seus escravos. Então essa crítica toda, então Machado então se resguarda praticamente omitindo o próprio nome, assumindo pseudônimos, né, como Boas Noites, que assina as crônicas. Temática das crônicas. Os temas são os mais variados em função da natureza do gênero. Né? Ele tangencia questões políticas, imigração chinesa, febre amarela, espiritismo, crimes comuns, carnaval e até mesmo os conhecidos comentários sobre o tempo, bem ao estilo de conversa fiada. Ou seja, a crônica comporta tudo. Né? É um gênero misto, suave, comporta a ironia, o gracejo, essa conversa com o leitor descontraída, inclusive a digressão, ou seja, a mudança brusca de um assunto para o outro. Portanto, a crônica machadiana, ela é muito, né, muito afeita, muito familiar no trato com o leitor que muitas vezes ele ficciona, ele cria um perfil de leitor para dialogar com ele, e cria também um perfil de narrador. Né? Ele vai encenar muito bem, vai dissimular muito bem vários personagens para poder permitir a crítica que ele vai fazer. Irônica e muitas vezes desmascarando, desmistificando certa bondade hipócrita desses narradores, né, em primeira pessoa, que ele inventa para poder criticar a hipocrisia da sociedade. Beleza? Economia formal interna. O que é isso? São traços, muitas vezes, do ensaio. Ou seja, daquele comportamento meio dissertativo, meio argumentativo, que é a reflexão leve e divertida. A linguagem muito próxima da oralidade. Vocabulário acessível. Ditos populares, chavões, citações eruditas, e muitas vezes traduzidas em língua francesa, em inglês, em latim. Menção à tradição. Então, assim como no ensaio, que é uma dissertaçãozinha breve, não tem forma fixa, apresentando-se juntamente com outros gêneros, como carta, requerimento, artigo, diálogo, versículo bíblico, despacho. Outros gêneros, né, são assumidos na crônica, gerando uma intergenericidade, ou seja, uma mistura de gêneros, né, mas sempre de forma econômica, é breve, porque é do estilo, do formato desse gênero da literatura. Bem, como já falei, pseudônimo, né? O autor se resguarda por trás de um nome falso, para evitar, obviamente, represália. Então, a expressão que finaliza os textos, Boas Noites, foi reconhecida naturalmente como a assinatura do cronista responsável. Quer dizer, não só a despedida, mas a assinatura dele. A hostilidade contundente, penetrante do escritor diante do tema, principalmente do tema da escravidão, seria mais bem resguardada por meio do anonimato completo. John Gladstone, o estudioso, né, da crônica machadiana e de outras obras do Machado, que assina e analisa as crônicas, né, editadas pela Unicamp, né, argumenta que, ao iniciar a série Bons Dias, Machado tinha em mente um projeto de escritura bem definido, cujo intuito maior era o de acompanhar criticamente
o processo de abolição da escravatura e denunciar, né, de maneira ora velada, ora de maneira escancarada, esses desmandos de uma bondade camuflada, hipócrita. Aí ele faz o gracejo, faz a mofa, a crítica mordaz, o sarcasmo. Aí ele faz tudo, né? E com um certo ar de divertimento, para poder distrair, digredir e, ao mesmo tempo, atacar ferozmente. Alguns estudiosos reconhecem no cronista a figura do Policarpo, como já disse anteriormente, um velho relojoeiro, cuja identidade perpassaria todas as crônicas. Então, uma forma de assinatura, né, dele. Agora, identificação do perfil social constante do narrador em algumas crônicas. Ele constrói um perfil social. No nível do enunciado, ele é o quê? Um representante da classe bem-nascida. Homem de posse, status social e visibilidade política. Então, ele constrói esse perfil. Tá? O narrador se autocaracteriza um homem culto, dado a reflexão, solidário e sociável. Ora, isso coincide com Machado. Ora, isso coincide com a figura que ele constrói. No nível da enunciação, ou seja, da análise do ponto de vista, mostra um indivíduo hipócrita, interesseiro, demagogo, superficial, trapaceiro e principalmente arrogante e prepotente. Veja naquela crônica em que ele constrói a personagem fictícia Pancrácio, que seria o quê? Um escravo alforriado antes da Lei Áurea, e ele diz que alforriou e convidou as pessoas, deu nota na imprensa, né? Tomou champanhe, fez toda uma comemoração, diz que ele era um homem, estava seguindo os ensinamentos de Cristo. E disse para Pancrácio: olha, você está livre, pode ir para onde você quiser, mas se quiser ficar aqui, você já conhece a casa, essa boa casa. E você vai ter um pequeno ordenado, Pancrácio. Tudo começa pequenininho. Você era um tiquinho de nada, você cresceu. Aí usa o provérbio popular, né? De grão em grão, Pancrácio. A galinha enche o papo, tá? Você já é um grande, até um pouco maior do que eu. Tudo vai crescendo. Inclusive, vão crescendo também os maus tratos, né? Um peteleco, um puxão de orelha, uma pancada na cabeça. E diz ele que deu essa liberdade a Pancrácio. E de repente a crônica assume um tom de crítica, sim? Em que ele vai deslavar essa bondade hipócrita desse senhor, mostrando que a alforria foi apenas um ato pro forma, porque ele continuou escravo da vida, continuou recebendo maus tratos, e ele se mostrando um homem de Deus, homem bondoso, um exemplar seguidor dos mandamentos de Cristo. Ou seja, Machado não perde a oportunidade de fazer a crítica. Claro que ele foi diferente do Lima Barreto. Lima Barreto atacou de frente essa sociedade hipócrita e sofreu as consequências. Sofreu a censura, né? Foi censurado em jornais, perdeu oportunidades. Machado não. Machado soube arrostar, criticar, de soslaio, com aquele olhar capitulino, mas ele foi muito feliz, tá? Porque conseguiu se resguardar e moer na sua pena ferina e mordaz, ou seja, sarcástica, corrosiva, essa sociedade. E ficou, obviamente, como esse escritor crítico. Então nós temos essa oposição entre o nível do enunciado, da construção da história, e da posição que ele assume criticamente. Essa oposição entre uma coisa e outra gera um efeito cômico, irônico também.
né, que tem direito, que produz a ridicularização implícita ou subentendida do próprio narrador. O efeito de sentido produzido mais evidente é a crítica sutil às classes dominantes da sua época. Assim, um cronista assume o ponto de vista da elite para expor mais convincentemente seus defeitos. Em algumas, o cronista assume o mesmo posicionamento no nível de enunciado e no nível de enunciação, eliminando a oposição, fazendo coincidir a postura inferida do enunciador e o comportamento verbal do narrador, conforme o tipo de perfil de narrador que ele constrói, que ele mimetiza, que ele faz a metamorfose. A cena é enunciativa. Lembre que o Machado constrói todo um cenário, e é um cenário de genericidade, de gêneros diferentes, marcas subjetivas de autoria, imprevisibilidade composicional, ele muda a composição de repente, intempestivamente, e a variedade de cenografias, de espaço, de lugares. A cenografia construída a partir de um narrador em primeira pessoa, que quase sempre se dirige diretamente ao leitor, estabelecendo discursivamente uma interlocução familiar e uma aproximação dialogada. Fosse uma pessoa íntima, conhecida, de muito tempo. Simulacro da enunciação em tempo real. Simulacro é fingimento, é dissimulação, representação, mímese ou imitação. O recurso à simulação de um processo comunicativo particular, uma conversa familiar face a face, em que ele transgride a linha do tempo. Ele escreve num tempo, mas a conversa é como se atualizasse no momento em que o leitor estivesse lendo. Ainda que tivesse decorrido uma semana entre a escrita e o momento da recepção. Ele simula muito bem e traduz uma ideia de estar o narrador e o leitor no mesmo espaço, de tempo e de lugar. Então o narrador simula sua presença súbita ao lado do leitor no momento em que ele realiza a leitura, inserindo implicitamente ou explicitamente as circunstâncias da enunciação do corpo do enunciado. Vamos dar exemplos aqui práticos. Tomemos a crônica de 19 de abril de 1888. Bons dias. E nada. Nem palavra nada. Ninguém me responde. Todos estão com os olhos na eleição do dia 1º do primeiro distrito, mas com 600 cédulas. Também eu, acabando, lá irei dar o meu recado, por sinal que já o trago de cor. Mas cada coisa tem o seu lugar. Quando o homem chega e cumprimenta, parece que os cumprimentados, o menos que podem fazer é retribuir o cumprimento. Acho que não custa muito. Calaram-se, a pretexto de que vão votar. Será político, mas não é político. Não sei se me entendem. Enfim, por essas e outras, é que eu gosto mais da roça. Na roça, a gente vai andando em cima da mula. A 10 passos, já as pessoas bem educadas, então estão de chapéu na mão. Bons dias, senhor coronel. Adeus, José Bernardes. E aí vai. Quer dizer, o Machado, cronista, reclama do leitor que não está dando atenção, porque ele criou uma cenografia. Era época de eleição. E certamente muita gente não ia ler a crônica. Mas ele quer discutir a temática. Mas para atrair a atenção, ele começa a reclamar, começa a fingir, né, que o leitor não está atento, para criar circunstância, preparar para o diálogo. Então o narrador insere o título habitual, bons dias, no enunciado da crônica, e simula uma conversação face a face com o leitor. E por estar se preparando a votar, não responde de volta ao cumprimento. Note-se que o cronista comporta-se como se estivesse fisicamente no mesmo espaço do leitor. E quando eu entrei aqui, olha aí, espaço cenográfico. E assim procede em várias outras crônicas. Como quando se aproxima do fim do texto. Com esta vou-me embora. Queria falar-lhes de uma porção de coisas,
das 50 células do Senado. E outro sucesso, mas é tática, se você não está me dando atenção. O cronista recorre a processo de ficcionalização dos participantes, da enunciação, ou seja, da narrativa, transportando-se para diante do leitor materializado e se faz ver, estimulando a participação interpretativa e interventiva do leitor, ou seja, ele simula a fala do outro, ele cria esse diálogo. Então Machado é muito engenhoso. Vejamos aí, bons dias. Desculpem se lhes não tiro o chapéu, estou muito constipado. Vejam, mal posso respirar, passo as noites de boca aberta. Creio até que estou abatido e magro. Não, estou. Olhe como fungo. Olha essa aproximação aí. Olha o ato confessional. Bons dias, agora está tudo sossegado. Até aqui venho de chapéu na mão e dou-lhes os bons dias de costume. Como passaram do outro dia para cá? Eu bem. Estou a ver aqui a cara do leitor, os olhos curiosos que estica para mim, a fim de adivinhar o que vai acontecer nestes 6 meses mais próximos em relação à política. Então, olha a abertura, olha a intimidade. Ele ficcionaliza, ele cenografa, usa o quê? Recursos teatrais, ele dramatiza. Anote as características. Bons dias. Não me acho alguma diferença? Devo estar pálido. Levanto-me da cama e se não fosse a alfaiataria Estrela do Brasil, quero dizer o xarope de Cambará, ainda agora lá estava. E vós, mercês, como vão da sua tosse? Olha a intimidade, né? Ele recria situações. Bons dias. Posso aparecer? Creio que está tudo sossegado. Quanto houve receio de alguma coisa, não pus o nariz. Quanto mais as manguinhas de fora. Usando expressões populares, né, acessíveis ao público. Ou seja, ele cria ganchos, né, para prender a atenção do leitor, marcas de interlocução, muito próxima do sabor popular. Bons dias. Deus seja louvado. Choveu, mas não é pela chuva em si que o leitor me vê aqui cantando e bailando. É por outra coisa. Aí entra com o assunto político, econômico, social, misticismo. O narrador comporta-se como se a crônica representasse o encontro real entre ele e o leitor, sendo pois necessário todo o ritual de sociabilidade previsto em uma conversa habitual da época, desde o cumprimento do chapéu até o respeito às normas de polidez, isto é, não ser prolixo, perguntar sobre a saúde. O recurso à conversa com o leitor é um dos elementos particularmente estruturantes na composição de Bons Dias. E, além disso, uma marca de heterogeneidade estratégica, ou seja, uma mistura de estratégias. Tudo faz o autor para conseguir a adesão, a atenção do seu leitor. Tá? Composição mista é característica dele. Nas crônicas de Bons Dias, predominam 3 tipos de misturas composicionais. Primeiro, uma imbricação, ou seja, uma mistura entre 2 gêneros discursivos, chamada de intergenericidade, ou seja, o diálogo entre gêneros, compondo simultaneamente um terceiro, que é a crônica. Presença de um fragmento de gênero, ou gênero discursivo efetivo, no interior da crônica, como um telegrama, poema, texto bíblico, versículo, né? Um discurso parlamentar, por exemplo. 3. Presença de recursos e procedimentos próprios de outros gêneros, como ficcionalização do fato relatado, criação de personagens, como o personagem Pancrácio, por exemplo, a personificação de objetos, como o meteorito, por exemplo, ele personifica o meteorito e começa a peça a dialogar com o outro. Prefácio, nota de pós-scriptum, geralmente que você usa numa carta. Terminou a carta, lembrou de um dado, um pós-scriptum. Didascálias, que são
textos, notas, críticas à obra teatral, outros textos, né? Tipo resenhas. Final enigmático é a maneira do jogo de adivinha. Digressão, mudança, portanto, de sentido. Né? Muitos autores, né, trabalharam a crônica, aliás, estudaram a crônica machadiana com muita perícia. Né? Um deles foi John Gladstone, né, de Liverpool, um estudioso inglês, que ganhou muito destaque. Outra figura muito importante na crônica, né, uma estudiosa chamada Ivanete Bernardino Soares, autora de A Dimensão Discursiva e Estratégia das Crônicas, né, a quem devo muito, né, ao estudo do trabalho dela, para produzir, obviamente, uma leitura muito crítica dessas crônicas machadianas, dessas características profundas, né? Então, estudiosa é Ivanete Bernardino, né? A altura de John Gladstone, né? Uma dica importante para quem quer aprofundar o estudo da obra machadiana, especialmente no estudo da crônica, né? São dois gigantes aí, John Gladstone e a Ivanete Bernardino. Bem, aqui ficamos nós, né, com essa contribuição, especialmente sobre estrutura, né, ponto de vista, enunciação, enunciado, cenografia, composição mista, intergenericidade, né, e ao mesmo tempo o compromisso do autor com a realidade. Você tem um autor realista, um autor que não é pessimista. Ele traz a realidade, mostra os pontos variados, denuncia. Fiel ao realismo, Machado cumpre o seu papel de escritor engajado. Homem do seu tempo, comprometido com a boa escrita, pois a sua crônica está escrita em nível culto. Embora ele faça concessão a uma linguagem às vezes coloquial, mas trabalhada, ou então na fala de personagens variados, de acordo com o propósito comunicativo. Adequação, visão de mundo, visão crítica. Portanto, quem quer compreender o Brasil, especialmente nesse período, né, da libertação e da República, obviamente terá nas crônicas de Bons Dias um excelente manancial para compreender o Brasil. Então, visão crítica, escrita refinada, olhar, né, mordaz, corrosivo, eis o Machado. O Machado de Dom Casmurro, de Quincas Borba, de Memórias Póstumas. Machado de Esaú e Jacó. Quando ele escreveu Esaú e Jacó, em 1904, já havia concluído a série Bons Dias, Boas Noites. Excelente prova da Unicamp nesse domingo. Veja o nosso material, as questões que comentamos, material aí selecionado, produzido. Não tenho dúvida de que você alcançará êxito nesta caminhada, porque a sua semeadora será agora beneficiada com uma colheita de grande êxito. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.